Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Ferreira, sou editor-chefe do Jornal o Dia e tem uma novidade para vocês, tá? O Fabrício, nosso querido Fabrício, está estreando uma coluna no Dia Online. Começa quarta-feira com todas as novidades envolvendo o Flamengo, que vocês acompanham no canal dele. Vocês podem acompanhar também na coluna que estreia quarta-feira no Dia Online. Conto com a audiência de todos vocês. O Dia, Fabrício e todos juntos. Quarta-feira. Um abraço. Nação, olha só que gramado bonito, né? Que belezura de gramado, que coisa maravilhosa que é esse gramado do Maracanã, né? Pois é, era assim, não é mais não. Para quem assistiu o jogo entre Vasco e Atlético Mineiro, viu um gramado totalmente deteriorado, totalmente arrebentado pela ação dos 50 jogos já realizados no estádio esse ano. Isso levantou discussões sobre a construção do estádio próprio pelo Flamengo, pessoas sugerindo Niterói, sugerindo Mangaratiba, sugerindo os mais diversos locais para a construção do novo estádio do Flamengo. Chegamos a sugerir até que o Flamengo arrematasse em leilão o estádio do Olaria. Depois vimos que não haveria condições de se construir, de se melhorar um estádio lá para o Flamengo. Nação, o fato é que o Flamengo joga contra o Internacional no pasto que está o Maracanã, depois ele fecha. Daí o Flamengo tem um compromisso no dia 2 de setembro com o Botafogo, no tapete que é o estádio Newton Santos, mas no dia 13 o Flamengo tem que receber o Atlético Paranaense. E aí o Flamengo simplesmente não sabe onde vai mandar o seu jogo. 3 possibilidades foram levantadas: Mané Garrincha em Brasília, o estádio do Corinthians em São Paulo e Cariacica no Espírito Santo. Eu vou mostrar para vocês como está a condição de 2 desses 3 estádios que o Flamengo levantou a possibilidade de mandar o seu jogo contra o Atlético Paranaense. O Flamengo ainda não se decidiu sobre onde vai fazer o jogo, mas você aí já vai ter uma opinião sobre onde o Flamengo não deve jogar. Bom, nesse vídeo aqui também eu quero falar sobre o Pedro. Ontem à noite saiu a informação dada pelo GE de que o staff do Pedro estaria negociando a sua saída para o Zenit. O Zenit, inclusive, já tinha dito ao staff do Pedro que poderia oferecer ao Flamengo 25 milhões de euros. Fui apurar. O que nós tivemos de evolução de ontem para hoje nessa situação do Pedro? Também vou falar do treino que o Flamengo fez ontem. Quem treinou? Como treinaram? Afinal de contas, há menos de um mês nós teremos a final da Copa do Brasil. E o técnico Jorge Sampaoli tem que colocar esse time na ponta dos cascos. Antes de falar sobre tudo isso com vocês, deixa eu mandar aquele recadinho do nosso parceiro, a UniTV. Espia só. Nação, uma das coisas mais difíceis que a torcida rubro-negra vem passando ultimamente é em localizar onde ver o Mengão queridão jogando. Por isso, eu estou apresentando para vocês um aplicativo sensacional, a UniTV. Com a UniTV, você vai ter acesso a filmes, séries, são mais de 280 mil conteúdos para você usufruir. Você gosta de série? Vai ter no aplicativo da UniTV. Curte filmes? Vai ter no aplicativo da UniTV. Você gosta de acompanhar o Mengão queridão? Nem precisava perguntar. Você vai achar isso na UniTV. Na UniTV vai resolver todos os seus problemas. Vários dos nossos seguidores estão usando esse aplicativo e estão me dando um feedback maravilhoso. Então faz o seguinte, dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, e baixe hoje mesmo esse sensacional aplicativo. Tem tudo para você e para sua família se divertir. A UniTV é a solução dos seus problemas. Nação, o Mengão voltou a treinar nessa terça-feira lá no Ninho do Urubu, já se preparando para o jogo contra o Internacional de Porto Alegre, mas principalmente pensando em recuperar e acertar o time para o jogo contra o São Paulo na final da Copa do Brasil há menos de um mês. Foram a campo hoje todos os atletas, exceção feita a Guilherme Varela, que está lesionado. Agora, o Davi Luiz fez um trabalho diferente.
Ele foi a campo sim e fez o aquecimento com bola com um grupo de jogadores. Mas depois, enquanto os jogadores faziam atividades táticas, Davi Luiz fez um treino separado com atividades individuais. O zagueiro ainda se recupera de lesão e está sendo preparado para poder atuar contra o Internacional de Porto Alegre no sábado. Esse jogo no Maracanã. O próximo jogo, como eu falei para vocês, é contra o Botafogo. Jogo de 6 pontos, de 13 pontos, de 12 pontos. Enfim, um jogo que o Flamengo não pode pensar em perder de jeito nenhum. Para falar bem da verdade, o Flamengo não pode perder nenhum jogo contra o Botafogo, nem contra o Inter, nem contra o Atlético do Paraná. Tem que ganhar tudo e forçar, quando der para forçar, o Botafogo a perder pontos e torcer para o Botafogo perder pontos para que a gente possa tirar essa diferença que nós já tiramos com muito menos rodadas em 2009 e em 2020. É possível. Se os jogadores quiserem, é possível. Mas, enfim, o lance agora é o jogo contra o Atlético Paranaense. Esse jogo é no dia 13 de setembro. O Flamengo ainda não terá o Maracanã, que só terá sua reabertura próximo da final da Copa do Brasil, lá perto do dia 17 de setembro. Então o Flamengo está estudando opções para poder mandar o seu jogo. 3 opções foram levantadas nesta terça-feira. A primeira delas, Brasília, o Mané Garrincha, que já é meio que a nossa casa, né, nação? Já estamos habituados a jogar lá no Mané Garrincha. Só que espia só o estado do Mané Garrincha. Esse gramado que está aqui atrás de mim é o gramado do Mané Garrincha. Isso que nós estamos vendo aqui é o estado que o gramado se encontra num jogo que foi realizado há uma semana atrás. E o gramado tá desse jeitinho que vocês estão vendo aí. Dá uma espiada lá em cima, nação. Como que o Flamengo pode sair do Maracanã e jogar nesse estádio? Não tem cabimento o Flamengo jogar num estádio que está com a situação tão ruim quanto está o estádio do Mané Garrincha. Não tem a mínima condição do Flamengo jogar nesse estádio que, infelizmente, também está um pasto. O Flamengo pensou, então, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, onde nós temos uma torcida muito efusiva, que nos ajudou muito em 2017, 2018, quando por lá nós jogamos. E o estado do gramado de Cariacica está bem melhor do que o estado do gramado do Maracanã e também do Mané Garrincha. Mas está longe de ser aquela perfeição, está longe de estar, assim, às mil maravilhas. Mas como vocês podem ver nessas imagens, que eu retirei de um jogo que aconteceu há 2 semanas, até que o gramado está melhor, pelo menos, do que o gramado do Mané Garrincha. Não vou trazer imagens aqui do gramado da Arena do Corinthians, que é a terceira opção do Flamengo, porque o gramado lá é sempre muito bem cuidado, o gramado lá tá um tapete, os caras jogam uma vez por semana lá, 2 no máximo, e no dia 13 o Corinthians vai estar no Ceará, jogando contra o Fortaleza. O que acontece? O Flamengo ainda não recebeu resposta da diretoria corintiana, que não negou o Flamengo jogar lá não, só ainda não deu a resposta. Então, por isso, o Flamengo foi olhar Cariacica e foi olhar o Mané Garrincha. Se nada for feito no Mané Garrincha para melhorar o gramado, o Flamengo deve descartar a ida para Brasília no dia 13 e deve optar por Cariacica, caso o Corinthians não libere a arena. Agora, o Corinthians liberando a arena, aí é claro que a Neoquímica Arena viraria a primeira opção do Mengão para a realização do jogo contra o Atlético Paranaense. O fato é que é triste a gente chegar a essa altura do campeonato dependendo de colaboração de outros clubes, de outros estados, para a gente poder realizar a partida daquele que é, sem sombra de dúvidas, o maior time da América do Sul. Nesse momento, a gente tem que aguentar gozações dos nossos amigos antes, quando dizem que nós não temos casa. Na verdade, onde a gente jogar é a nossa casa. Mas nesse momento, nessa situação, é ruim ver o Flamengo correr atrás de estádio para poder jogar em algum lugar. É como eu disse, faremos de qualquer lugar a nossa casa. Temos torcida espalhada no mundo inteiro, capaz de encher estádios no mundo inteiro.
mas é tão ruim a gente não ter o nosso lugarzinho, né? E algo me diz que só teremos o nosso lugarzinho caso a SAF seja aprovada. Eu tenho uma série de perguntas sobre a SAF, sobre como a SAF vai atuar no Flamengo, como as coisas vão acontecer caso o Flamengo vire SAF. Eu entendo perfeitamente que o caminho para a SAF é um caminho natural. Muitos clubes já arrumaram para lá, apesar de que Inter de Milão, Barcelona, Real Madrid ainda não. Mas vai chegar uma hora que talvez todo mundo vá. Agora tem que ver o modelo e algumas respostas têm que ser dadas à nação rubro-negra para a gente saber exatamente como vai ser o modelo e em várias situações como o Flamengo vai proceder. Se você quer saber quais são as minhas indagações, na live de ontem, no canal Verdade Vermelho e Preto, eu falei para vocês algumas das minhas dúvidas com relação ao Flamengo se tornar SAF. O que eu sei é que a gente não pode se aventurar a virar SAF sem ter muitas perguntas respondidas só para que se tenha um estádio. Tem muita coisa que tem que ser feita e muito bem feita e explicada até a gente tomar ciência que o momento de se tornar SAF é este e não no futuro. Coloca aí nos comentários o que vocês estão achando desse imbróglio todo, do Flamengo com estádio, se você se sente seguro do jeito que a gente está hoje, com as informações que se tem hoje do Flamengo se tornar SAF, ou se você gostaria de mais explicações, se você tem dúvidas, quais seriam? Coloca aqui nos comentários para ver se bate com as minhas dúvidas e para ver se a gente consegue interpelar alguém para poder nos esclarecer sobre o planejamento do Flamengo em se tornar SAF e em ter a tal cidade do Flamengo, composta pelo estádio e por mais uma série de coisas, bares, museus, enfim. Bota aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Gente, vamos falar de torcedor para torcedor agora, sem entrar no mérito da informação, nem questionando também, mas só trocando uma ideia com vocês aqui. Do Fabrício Torcedor para você, Maria, João, José, Ivan, Pedro, que está assistindo o vídeo agora. Vocês já repararam que toda proposta que vem para o Pedro, ela vem para o Pedro, nunca para o Flamengo? Vocês já repararam isso? É estranho, né? É sempre nas mãos do empresário do Pedro. Chegou uma sondagem do mundo árabe. Nas mãos do Flamengo não veio nada. Foi direto nas mãos do empresário do Pedro. Agora chegou uma sondagem para o Pedro nas mãos do empresário de novo. Nunca nas mãos do Flamengo. Zenit, que tem livre acesso ao Flamengo, pois estavam conversando até outro dia sobre o Wendel, sobre Claudinho, foi direto no staff do Pedro, não passou pelo Flamengo. E até agora ainda não passou. Estranho, né? Pois é. De ontem para hoje eu tentei apurar essa história do Pedro e do Zenit. O que eu apurei para vocês é o seguinte: dificilmente o Flamengo vai liberar o Pedro para o Zenit. Dificilmente o Flamengo vai liberar o Pedro por 25 milhões de euros. Dificilmente o Flamengo vai liberar o Pedro para o Zenit por 25 milhões de euros. E agora? Dificilmente o Pedro sai do Flamengo. As chances são muito pequenas do Flamengo liberar o Pedro para o Zenit. Teria que se exercer uma pressão muito grande do staff do Pedro e do próprio jogador para sair do Flamengo. Mas se isso acontecer, a diretoria vai deixar bem claro para a torcida rubro-negra a pressão que o Pedro, se porventura ele fizer, estaria fazendo em cima da diretoria rubro-negra. Os caras vão deixar bem claro a situação de pressão para a saída do Flamengo. A outra informação que eu peguei é que tem muita gente dentro do Conselho de Futebol do Flamengo que duvida muito dessas propostas, dessas sondagens, que parece muito que é uma forma de pressionar o Flamengo, o técnico do Flamengo, para escalar o Pedro. Aconteceu isso também com o Paulo Souza. Agora, o que a torcida mais fala nas redes sociais é: engraçado, chega a proposta para o Pedro, mas não chega para o titular, que no caso é o Gabriel. Assim, com a torcida questionando, cria-se mais uma pressão na cabeça de Sampaoli, que está usando o Pedro cada vez menos. Isso eu acho errado. Acho que o Pedro tem futebol para ser titular do Flamengo. Só não acho que tenha que se fazer uma pressão para que isso aconteça. Basta o Pedro jogar bola. Basta o Pedro fazer gols. E o Sampaoli vai ser obrigado a escalar o cara, porque a nação vai ficar do lado do cara. Agora, esse tipo de
suposta pressão externa que é feita para mudar a opinião da torcida e sufocar o treinador, aí eu já não concordo. O que vocês acham, nação? Vocês acham que isso é pressão do empresário, do staff do Pedro, para cima do Sampaoli, para cima da diretoria rubro-negra, para que os caras escalem o Pedro, para que a torcida fique mais ainda contra o Gabriel, porque a gente já não é muito fã do futebol que o Gabriel está apresentando esse ano. E outro detalhe, gente, uma coisa é o que o Gabriel fez. O que o Gabriel fez, eu vou ser sempre grato, assim como eu sou por vários outros jogadores. Pelo Adriano Imperador, pelo Pet, pelo Léo Moura. Gratidão é uma coisa que vem com caráter. A gente sempre vai ter pelos caras que ganharam títulos, que nos deram alegrias. Ainda que tenham nos dado alguma tristeza também. Mas nós avaliamos sempre o momento do atleta. E o momento do Gabriel é ridículo. O momento do Gabriel é muito ruim. Hoje, para mim, ele não merece ser titular. Para mim, o Gabriel perderia a vaga para o Luiz Araújo, para o Pedro. Só não acho que essa história de pressão externa seja uma coisa correta de se fazer. Mas cada um caça com as armas que tem e que acha justa caçar. Vocês acham que isso é pressão do staff do Pedro? Ou realmente essa proposta vai acabar chegando às mãos do Flamengo? Chegando, sabendo que o Pedro quer sair. São 25 milhões de euros. Você negociaria com o Zenit? Deixaria o Pedro voar? Não está sendo usado mesmo, né? Cada dia menos. Você seguraria ou você venderia? Coloque aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Nação, com muita responsabilidade, eu estou apurando essa história de José Botto sendo contratado pelo Flamengo. Até o momento, ainda não cheguei onde eu tenho que chegar para trazer a informação para vocês. Mas daqui até às 11 horas eu chegarei. Então fiquem de olhos abertos no vídeo que eu vou postar às 11 no Fla Nação VP, que a minha ideia é trazer informação para vocês se o José Botto está a caminho do Mengão Queridão. Por enquanto é isso, eu peço o seu like, a sua inscrição e se você quiser colaborar financeiramente com o canal, nosso Pix está aqui na descrição. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 mengo.